Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Mitre Realty para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.mitrerealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Mitre e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o CEO, Fabrício Mitre, o vice-presidente de operações, Rodrigo Cagalli, e a diretora de relações com investidores, Thaís Alonso. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Opa, tá certo aqui? Pode continuar. Bom, olá, bom dia a todos. Obrigado aí por participarem da nossa conferência aqui do quarto TRI. Eu vou dar início e depois a gente faz uma sessão de Q&A. Bom, primeiro, acho que foi um trimestre importante operacionalmente, né? Teve uma geração de caixa de 38 milhões. No ano, a gente gerou 129 milhões, então acho que foi um dado importante aí para a Mitre, e a gente conseguiu reduzir a alavancagem da companhia em 440 pontos em relação ao trimestre passado. O lucro líquido foi de 23,5 milhões, então aumentou 25% em relação ao trimestre passado, e o ROI anualizado aí de 9%. Outro item bem importante, as despesas gerais administrativas caíram 19% no ano. A gente fechou, então, nominalmente abaixo do que a gente imaginou, e acho que para esse ano a gente ainda vai conseguir ganhar um pouco mais de eficiência dentro desse número. Lembrando que isso é um ganho que se perpetua ao longo do tempo. A margem bruta ajustada, acho que voltou para os patamares históricos da companhia, onde 33,6% foi um ganho importante aí, de 10% nos últimos 2 anos. As vendas líquidas do quarto TRI vieram em 370 milhões e fechamos o ano com 1,3 bi de vendas em 2025. A VSO foi de 18% no trimestre, 43% no ano e 4 pontos acima dos últimos 12 meses do ano passado. Bom, aqui a parte de lançamentos, nós tivemos 3 que dão 1,2 bi durante o ano, e a gente acho que conseguiu uma performance bastante satisfatória de VSO de 40% desses produtos durante o ano. Aqui acho que tem uma coisa muito importante, a gente vai lançar agora em março o projeto de Pinheiros, que é o Naim, é um projeto de 825 milhões de reais, são unidades de 189 e 259 metros, ficam na Capote Valente, é um dos melhores terrenos de Pinheiros, são 5 mil metros de terreno, e a gente aqui está anunciando a parceria com a NK Architects. Eles são originalmente da Ucrânia e trabalham muito em Dubai, e a gente trouxe para o Brasil com exclusividade para a Mitre. Então, acho que isso reforça o nosso comprometimento de diferenciação de produto em relação à concorrência, que eu acho que isso é determinante para o nosso negócio aqui a médio e longo prazo. Então, acho que essa é uma parceria importante, a gente deve replicá-la para outros empreendimentos, e, de novo, é exclusiva, ninguém tem, então acho que realmente é algo bastante inovador. Aqui tem algumas imagens para vocês terem uma ideia, então,
né, desde a parte toda de wellness, tem um circuito de triatlon, tem sauna infrared, tem banheira de gelo, enfim. E aí vocês veem um pouco da decoração, né, desses ambientes. Tem uma quadra de saibro oficial, com recursos oficiais também no empreendimento, um parque aquático infantil, enfim, é um empreendimento bastante completo e quem puder passar na Capote Valente e com a Galeno de Almeida e ver o Naim, acho que vai ser bastante interessante. Bom, parte de vendas no trimestre, como eu disse, a gente fechou aí com 370 milhões, fechamos com 1,2 bi no ano, e aqui 43% de VSO nos últimos 12 meses. Bom, em relação ao estoque, a gente fechou o ano com 1,68 bi. Isso é uma redução em torno de 10% em relação ao ano passado, e a gente vem monitorando isso para dosar os próximos lançamentos, e o estoque pronto caiu para 5,5% do estoque total. Então, a gente vem mantendo a companhia entregando bastante, mas o estoque é baixo e, além disso, a margem crescente. Então, acho que é uma boa combinação, junto com a economia das despesas gerais administrativas. Eu acho que se traduzem aí para a linha de baixo bastante positiva. Aqui a parte de entrega, como eu me antecipei, a gente entregou no ano 1,6 bi, foram 8 empreendimentos e 2.110 unidades. Então, foi o ano recorde aqui de entrega nossa, tanto em VGV quanto em número de unidades, e a gente conseguiu manter, né, um índice de qualidade aí, uma proxy do aceite na primeira vistoria de acima de 95%. Então, acho que isso também revela que a companhia consegue operacionalmente rodar, né, dentro de 1,5 bi a 2, que é o nosso range aqui, target para a companhia por ano, e a gente consegue fazer isso com uma boa qualidade e também sem atrasos relevantes aqui no portfólio. Nenhum dos empreendimentos foi além de 180 dias, mesmo num cenário bastante desafiador de mão de obra, de serviços terminais. Então, acho que foi um ano importante aí de vários desafios que a gente conseguiu superar. Bom, para 2026, a gente tem 1.560 unidades, o que nos deixa também confortável que 95% desse pipeline de entrega em 26 está vendido. Então, isso para nós dá um conforto da previsibilidade de geração de caixa, e a gente tem mantido aí um índice de sucesso alto em relação aos repasses. Bom, Land Bank, aqui a gente fechou o TRI com 5,8 bi, mais ou menos igual, como a gente sempre busca aí ter 3 anos de horizonte de lançamento em Land Bank, então acho que está bastante assim, bem adequado. E o mix, a gente tem aí 50% house, basicamente, 40% raízes, e entre house e Mac, né, um pouco mais, aí 56%, e raízes e origem 44%. Tá? Lembrando que houve um aumento do enquadramento do SFH, que ajudou o Land Bank a se enquadrar, o raízes a se enquadrar também dentro do programa. Aqui na parte financeira, eu vou passar para o Rodrigo Cagalli, que vai dar sequência. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença. Bom, vamos lá. Receita líquida, né? A gente fechou então o trimestre com uma receita de 315 milhões, um pouco abaixo em relação ao quarto trimestre do ano passado. No ano também fechou em 1,050, também um pouco abaixo. O volume de lançamento em 25 foi um pouco abaixo, que acabou fazendo com que a receita também
caísse um pouco, mas proporcional, então, aí ao menor volume de lançamentos. A gente postergou, né, teve que postergar o lançamento do Naim, que é esse projeto grande em Pinheiros, que a gente esperava conseguir lançar em dezembro, mas por N motivos de aprovações, de stand ficar pronto, e também operacional, ao invés de lançar ali logo no final do ano, a gente optou por lançar ele nesse trimestre agora. Bom, em relação à parte de resultado bruto e margem, acho que o destaque aí, obviamente, é o ganho de margem, né, que aconteceu ao longo aí dos últimos trimestres. Então, a gente retornou a margem para níveis históricos, especialmente a margem bruta ajustada. Retornando a níveis históricos, está no próximo slide, já chego lá. Em relação ao resultado bruto, a gente acompanhou, né, muito embora a receita tenha caído, o resultado bruto ele foi ligeiramente inferior só, então isso já reflete o ganho de margem que vem acontecendo ao longo aí de 24 e 25, e é uma expectativa aí da gente manter essa margem já nesses níveis históricos, podendo ter ganhos marginais ao longo dos próximos trimestres também. A margem bruta ajustada, como comentei, né, então atingindo no trimestre 34,8, no ano fechando em 33,6, retornando aí a níveis históricos. Acho que isso já demonstra, como a gente veio falando nos últimos calls, com essa safra nova de empreendimentos e com a pocagem dessa nova safra, a margem ia retornar de maneira gradativa, e foi o que aconteceu. Então, acho que foi um ano importante nesse sentido da gente, de fato, conseguir entregar essa recuperação de margem, como a gente havia comentado nos últimos trimestres. Em relação à parte das despesas, como até o Fabrício já comentou, acho que a despesa geral e administrativa teve um importante indicador. A gente havia também comentado no início do ano passado, um esforço aqui de reduzir de 10% a 15% a nossa despesa administrativa. A gente conseguiu entregar quase perto de 20%, então foi um importante ano, e a gente tem uma expectativa de, ao longo de 26 também, conseguir entregar mais uma nova redução. Então, é um esforço importante que a gente vem fazendo aqui na companhia, e como o Fabrício comentou, é um ganho perene. Em relação às despesas comerciais, está em linha, enfim, em relação ao volume vendido, ficou ligeiramente acima. O quarto trimestre puxou, porque é um trimestre que tem uma tendência, né? O quarto trimestre do ano passado também foi um trimestre que se gastou mais, então é um trimestre importante do ponto de vista de vendas, tem muitas campanhas acontecendo, tem o próprio já algum tipo de despesa do Naim, que está lançando agora no começo do ano. Então, é um trimestre que teve esse aumento mais natural dentro do plano de negócio. O estado financeiro de 2,5 no quarto trimestre, 25 é um pouco acima de 24 em 2 milhões. Lucro líquido, um crescimento, né, acho que tanto em relação ao terceiro trimestre de 25 quanto em relação ao quarto trimestre de 24. Então, foi um bom trimestre do ponto de vista de resultado líquido. O ROI anualizado já batendo a casa de 9%. Então, acho que já demonstra um pouco a qualidade dos nossos projetos, a margem mais saudável, e é isso que a gente espera continuar entregando ao longo dos próximos trimestres. Resultado apropriar de 330 milhões, margem REF se mantendo estável em relação aos últimos trimestres. Eu acho que cada vez mais fechando, né? Então, o gap, quando a gente olha a nossa margem ajustada, fechando cada vez mais o gap para a nossa margem REF. Isso, de novo, vem demonstrando a qualidade desses novos projetos. Recebíveis, foi o ano, né, o trimestre passado, a gente já tinha na parte de alavancagem, mas foi um trimestre de geração de caixa. Os projetos, em geral, bem vendidos. Nossa carteira continua extremamente saudável, a inadimplência muito baixa, e a parte de repasse ela tem acontecido, qualidade também de aprovação, assim, um índice de reprovação muito baixo, muito aí na faixa de 1, 2%, então a gente continua tendo sucesso na parte de repasse, e a carteira continua bastante saudável.
Dividendos, ao longo deste ano, acho que ano passado a gente distribuiu 54 milhões, um dividend yield quase de 15%, então mantendo a nossa estratégia de remunerar o nosso acionista, eu acho um importante dividend yield. Neste ano a gente já distribuiu 9 milhões e anunciamos agora a distribuição adicional de 3 milhões para março, fechando então o primeiro TRI com uma distribuição de 12 milhões. Em relação ao endividamento, quarto trimestre, como comentei, uma geração importante, a gente teve uma redução de 4,4 pontos percentuais de endividamento em relação ao terceiro trimestre. No ano, quando a gente olha a geração de caixa ex-terreno e dividendos, aí 130 milhões praticamente, então a operação de fato vem gerando caixa. Eu acho que agora, quando a gente entrar nessa recorrência de entregas, ano passado foi 1,6, esse ano é 1 bi, o ano que vem é um ano importante também de entrega, perto de quase 2 bi, enfim, então aí a gente começa a entrar nessa regularidade e a geração de caixa começa a ficar mais previsível. Então, foi um trimestre importante também do ponto de vista de geração e redução do endividamento. Bom, acho que é isso. Vamos entrar agora na parte de perguntas e respostas. Obrigado por enquanto. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta vem de Mariângela Castro, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Queria pedir, por favor, para vocês detalharem um pouco mais uma matéria que saiu ontem sobre uma entrada da Mitre no Minha Casa Minha Vida. Quais são os riscos que vocês veem nesse segmento, por que a decisão de entrar nele agora e como é que a companhia tem se preparado para isso? E também, se vocês puderem falar um pouco sobre como seria uma divisão que a gente pode esperar para 2026, entre alto padrão, médio padrão, que é o segmento que a Mitre já ocupa, e a baixa renda, Minha Casa Minha Vida, o quanto de lançamento em cada um dos segmentos a gente pode esperar. Bom, obrigado pela pergunta. A gente vem, analisando o setor Minha Casa Minha Vida já há alguns anos. Eu acho que as mudanças recentes de faixa de enquadramento foram bastante positivas e determinantes aqui para a gente definir como é que a gente faria uma incursão nesse setor e se faria o aumento de renda também, que está dentro do programa. Então, o que acontece é o seguinte: a gente aqui tem uma área de novos negócios bastante ativa, né? A gente compra aí de 1,5 bi a 2 todo ano e passam por nós diversos terrenos que a gente acaba descartando muitas vezes, né? Porque nós não fazemos o padrão econômico. Porém, como a gente vê, né, as próprias empresas do setor performando muito bem, uma demanda bastante resiliente, a gente resolveu, então, entrar nesse segmento com a seguinte estratégia: a gente gera o negócio. Hoje nós temos 500 milhões já para isso, então 100% do negócio hoje seria 500 milhões. A gente espera lançar isso nos próximos 12 meses. Vamos tentar ainda ter alguma coisa no quarto tri desse ano, mas assim, não é certeza que a gente vai conseguir, mas seguramente aí no começo do ano que vem, sim. Então, a nossa ideia aqui é gerar o terreno, ficar como sócio passivo da SPE, idealmente meio a meio, e com isso a gente consegue ter uma incursão sem ter um risco operacional alto, de fazer construção, repasse, toda essa dinâmica do Minha Casa Minha Vida, que é bastante diferente do médio e alto padrão. Então, a gente preferiu entrar através de parcerias com players já bem estabelecidos e bons operadores desse tipo de negócio. E a gente, então, tem hoje 500 milhões, acho que a gente deve aí ter em torno de 1 bi, 1,5 bi por ano dentro desse setor aí nos próximos 2, 3 anos. Então, acho que é uma parceria importante de geração de resultado, sem obrigatoriamente aumentar a complexidade e o custo da nossa operação. Respondi a tua pergunta 100%? Respondeu, sim. Ficou claro. Obrigado.
Só a parte 2 aí, acho que a distribuição, né, como nesse ano, esse ano está bem distribuído. O Naim, que é esse primeiro projeto, é um projeto de alto padrão. Ele se enquadra na categoria de alto padrão. E os demais projetos, eles se enquadram na categoria de médio ou médio-alto padrão. Então, eu acho que esse ano aqui ficou bem distribuído, o portfólio está um pouco em cada linha. Ok, vamos à próxima. A próxima pergunta vem de Herman Lee, do Bradesco BBI. Bom dia, Fabrício, Rodrigo, Thaís. Obrigado pelo espaço. Só uma pergunta aqui do nosso lado. Pensando em 2026, né? Queria saber o que vocês enxergam como os principais desafios operacionais e de mercado para a empresa, né? Por exemplo, algum risco maior vindo de custo de construção ou velocidade de vendas do médio e alto padrão, ou funding, por exemplo, ou até aprovação, enfim, entender um pouco o que preocupa vocês. Obrigado. Bom, obrigado, Herman, pela pergunta. Olha, em geral, acho que o ano de 26 vai ser um ano desafiador e volátil, né? Acho que a gente tem um problema geopolítico mundial aliado a uma eleição ainda bastante incerta aqui dentro do país, e a economia desacelerando, aí como a gente viu no último trimestre do ano que vem, seguramente nesse primeiro trimestre também, né? É um ano que tem Copa do Mundo, enfim, eleição, então tem muitas variáveis aí para mexer um pouco com o mercado. Isso acho que é um fator, eu diria assim, de instabilidade e volatilidade, né? O que tem do ponto de vista positivo é que a gente vê que realmente, né, a expectativa de queda de juros, seja 300 pontos, 250, 350, enfim, o que for aí durante o ano, mas o sentido é para baixo, né? Ao longo aí desse ano e provavelmente no começo do próximo. Então, eu acho que isso vai ser um vetor importante, positivo para o mercado. Lembrando que a cada 0,25 que cai, 250 mil pessoas entram dentro do mercado, potencial do nosso segmento a financiar imóveis. Então, eu acho que essa queda pode ser bastante importante aqui para o setor. Porém, novamente, é um ano de desafios. A gente está também, obviamente, acostumado a desafios, né? Estando aí há quase 60 anos. Então, surgem oportunidades de ganho de market share e eu acho que cada vez mais tem que ter diferenciação de produto, né? A gente vê uma oferta maior em São Paulo, e aí eu acho que uma das coisas principais aqui de pontos positivos dessa divulgação que a gente fez é a questão de produto, né? A parceria com a MK e realmente uma diferenciação dos nossos produtos em relação à concorrência, que eu acho que é o que nos mantém aí à frente da competição e conseguindo performar mesmo em cenários um pouco mais desafiadores de mercado. Em relação à obra, né, que você falou, bom, eu acho que continuam os desafios anteriores, né? A gente viu aí o desemprego em 5,4%, o menor da história. Eu acho que a questão está centrada em mão de obra por enquanto, né? Essa guerra aí também produziu um pouco de volatilidade no câmbio e eventualmente, né, no fluxo aí de suprimentos globais, mas eu acho que aqui a gente ainda não sente muito isso. Teve redução importante aí de custo, né, de materiais ao longo do ano, mão de obra subindo, ficando mais escassa, mas eu acho que a gente aqui tomou as medidas possíveis para acomodar esse tipo de dificuldade, começando a obra um pouco antes, tendo um ciclo um pouco mais longo para ter, né, um pouco mais de gordura nesse prazo e trabalhando muito próximo dos fornecedores com bastante antecedência. Então, acho que esse cenário é mais ou menos dado, deve continuar assim. E aí eu acho que realmente a operação, aí, a atenção à operação, aos detalhes, são cada vez mais importantes, sobretudo num cenário aí de desafios como a gente antevê. Bastante claro, Fabrício. Obrigado e bom final de semana. Obrigado, igualmente. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone Q&A. Volta a palavra para a empresa para a leitura das perguntas.
Voltou para nós, é isso? A próxima pergunta é de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual. Minha primeira pergunta é sobre geração de caixa. Qual é o patamar que vocês estão trabalhando para 2026, considerando o pipeline de entregas que está muito bem vendido? Vocês estão sentindo alguma preocupação em relação aos repasses de clientes? Obrigado, Cambaúva, pela pergunta. Começar pelo final. O repasse não, a gente continua, como eu comentei, com uma carteira bastante saudável, a inadimplência da carteira super baixa e o repasse, o que está em repasse, os clientes têm conseguido, de fato, aprovar seus financiamentos. O LTV da carteira nossa continua baixo, principalmente desses projetos que eles foram vendidos lá atrás, estão na faixa de 40%, 50% de LTV. Então, o repasse, do ponto de vista de aprovação, está indo muito bem. O que a gente vê é que o repasse no pré-ABITS, que era algo mais comum de se ter e que ajudava a acelerar um pouco esse tipo de repasse, ele está mais escasso, então os repasses estão ficando mais concentrados para pós-ABITS, o que significa que a gente tem um delay, porque uma vez que você tira o ABITS, você tem mais ou menos de 45 a 60 dias para iniciar o repasse, por uma questão de cartório, matrícula individualizada, etc. Então, você acaba tendo um pouco desse delay. Mas, do ponto de vista de qualidade, continua fluindo bem. Do ponto de vista de expectativa de geração para o ano, a gente tem um ano importante aí também de entrega, os projetos estão bem vendidos, como eu comentei, a carteira está com qualidade. Vai depender, obviamente, dessa questão dos prazos, mas também a gente tem um ano aqui importante de desembolso de alguns terrenos, então vai depender como também vai fluir as aprovações ao longo do ano na prefeitura para esse desembolso, para os desembolsos de terreno. Então, a gente deve ter pode ter entre trimestres uma flutuação do endividamento, mas diria que a gente deve manter aí nesse nível de patamar um pouco o endividamento da companhia ao longo de 26. A segunda pergunta é fazendo um follow-up sobre o comentário de Minha Casa Minha Vida. Acho que o segmento está num momento muito positivo e ainda esperamos melhoras no programa ainda este ano. A ideia seria aumentar a participação neste cenário do segmento para 2026 e forward, e a composição do Land Bank e a aprovação dos projetos poderiam ser um gargalo para isso nesse momento? Olha, como eu disse, né, a gente tem hoje 500 milhões aqui dentro de casa, a gente deve comprar mais uns 500 milhões até o final do ano, então ficar mais ou menos com 1 bi de pipeline para isso, e o nosso objetivo é ter metade disso aqui dentro da micro. Então seria 500 milhões aqui. Como eu disse, eu não sei se a gente consegue lançar esse ano, a gente vai trabalhar muito para isso, mas provavelmente mais para o começo do ano que vem a gente deve aí, ao longo do ano, ter um lançamento aí próximo de 500 milhões parte Mitre, tá? Então, isso seria adicionalmente, então, mais ou menos aí uns 25% dos nossos lançamentos poderiam já, no ano que vem, estar dentro do programa, tá? De novo, isso é um objetivo da companhia, não é algo, né, líquido e certo, mas a gente vê a oportunidade e, com certeza, ao longo dos 2, 3 anos, eu acho que de 25% e 30% do nosso negócio estar nesse segmento. De novo, em relação à estratégia, sempre com parceiro e sendo passivo na SPE, eu acho que é algo para a gente imaginar aí para os próximos 2, 3 anos para ter essa relevância de 25%, 30% do nosso negócio aqui. Próxima pergunta vem de Paulo Valadares, acionista. A companhia entregou melhor operacional, geração de caixa no trimestre e vem reforçando a remuneração acionista. Como a administração enxerga a sustentabilidade desse nível de dividendos para 2026? Consideram a alavancagem atual, o ciclo de entregas e a necessidade de financiar novos lançamentos? Bom, vamos lá, obrigado pela pergunta. Como a gente tem comentado, a gente obviamente tem a estratégia de ser um bom distribuidor de dividendos, e a nossa intenção é continuar, sempre monitorando uma relação com endividamento, então para manter uma relação saudável. A gente tem uma expectativa boa, como eu acabei de responder agora, de geração por conta dessas entregas e tudo mais dos repasses, obviamente depende
tem questões aí de prazo, de timing, mas uma vez acontecendo tudo sim, a expectativa é continuar mantendo a distribuição de dividendos. Financiamento dos projetos é algo rotineiro dentro da nossa indústria, então é uma dívida atrelada ao projeto, não é no âmbito corporativo, e isso daí é algo corriqueiro, e todo projeto a gente acaba contratando, não significa que a gente acaba tomando, porque depende muito do nível de venda e velocidade que os clientes dos recebíveis, mas sim a gente contrata para todos os nossos projetos. É isso a pergunta? Perfeito. Espero ter respondido. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone Q&A. A próxima pergunta vem de Anderson Souza, acionista. Existe a expectativa de continuar a distribuição mensal de dividendos na companhia? Existe, e acho que o Rodrigo respondeu que, em valor absoluto, a gente pretende manter mais ou menos o patamar que está hoje. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre para que faça as considerações finais da companhia. Bom, muito obrigado. De novo, acho que foi um ano, né, importante para a companhia. Acho que ao longo do ano a gente mostrou uma melhora significativa operacional, né, com queda de G&A, de novo, é algo perene, né? Então isso é direto na última linha, acho que é uma mudança importante. Um aumento do lucro líquido no trimestre, já chegando perto aí de 9% de ROI. A gente teve uma geração de caixa do negócio líquida de 129 milhões ao longo do ano. Então, acho que isso também mostra como a operação está saudável, né? A gente conseguiu reduzir um pouco o estoque e, ao mesmo tempo, aumentar a margem, né? Então, a gente subiu aí a margem de incorporação 10% nos últimos 2 anos, em torno de 6% no ano passado. Então, acho que, né, voltando aí para os patamares normais da companhia. Outra mudança aí bastante interessante é a queda, né, de 440 pontos da alavancagem da companhia, e também eu acho que a gente conseguiu entregar 2.110 unidades, 1,6 bi, e manter tudo isso, né, em parâmetros bastante positivos. E acho que, além disso, de novo, a gente vive de produzir produtos que os nossos consumidores gostam, e essa é a essência do nosso negócio. E eu acho que essa parceria com a Enkei, a qualidade dos nossos projetos, o baixo nível de estoque pronto, eu acho que tudo isso mostra a qualidade da companhia, e eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento aí de médio e longo prazo. E a incursão no Minha Casa Minha Vida pode ser algo que gere resultados sem obrigatoriamente gerar um aumento de complexidade ou de custo aqui para a companhia. Eu acho que nós temos aí uma perspectiva positiva, embora, de novo, esse ano seja um ano desafiador, mas a gente está aqui para tentar sempre performar mesmo em cenários aí um pouco mais complicados. Então, agradeço bastante aí a todos, e a companhia continua 100% aberta para quaisquer, enfim, interações que vocês julgarem necessárias, e muito obrigado a todos. A videoconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.